duas ideias e ela passou a ter duas ideias. Né? Então isso é muito importante e isso está na base da aprendizagem que ocorre numa comunidade de prática. Né? Então por isso que ela tem 4 vetores, vamos dizer assim, 4 aprendizagens que formam essa aprendizagem situada. Né? Uma é da prática, né, enquanto fazer, e daí você tem a aprendizagem como fazer. Né? A pessoa está fazendo, está aprendendo. Tá? Do outro lado, você tem a própria comunidade. Né? E você tem ali a aprendizagem como pertencimento. Você tem que aprender a pertencer àquele grupo. Isso tem todo um ritual, vamos dizer, envolvido nisso. Né? Do outro lado, você tem a questão da identidade, você se identificar com aquilo e com aqueles. Né? E isso daí é a aprendizagem como tornar-se. Você tem que se tornar membro daquele grupo, daquela comunidade de prática. Né? De outro lado, você tem a questão do significado. Você tem que compreender o significado das coisas que está sendo feita ali. Né? E aí você tem a aprendizagem, então, como experiência. Se você compreende o significado das coisas, do que está sendo feito, você está ganhando experiência. Né? Então, são 4 aprendizagens que se cruzam, né? E que resultam, então, nessa aprendizagem situada. Legal? Isso foi dito dito e elaborado, vamos dizer, por Wenger, né? Um daqueles autores que criaram o conceito de comunidade prática. Tá? Bom, e daí, agora nós temos que ver quais as competências, então, que estão lá em desenvolvimento na comunidade. Né? No caso, eu fui avaliar, lógico, eu sou administrador, não podia ser diferente, né? Mas eu espero que abra um campo enorme aqui para outras áreas de conhecimento trabalhar com esse tipo de ideia, né? De ver que tipo de competência está sendo desenvolvida numa comunidade prática. Tá? Né? E daí eu não tenho competência para avaliar, por exemplo, as competências de engenharia, de física. Né? Aí eu fui ver as competências que eu tenho para enxergar lá. Né? Então, no caso, as competências gerenciais. Né? A imagem não está muito boa, não sei se o pessoal está conseguindo ver, né? Mas competências gerenciais, gente, são então comportamentos observáveis, né? Por meio dos quais os indivíduos demonstram conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Que geram valor e melhores resultados a si próprios e a outros indivíduos e à equipe onde ele está trabalhando. Competências gerenciais são competências estudadas na administração. Então, para você desenvolver competência, gente, tem 3 coisas que tem que acontecer. Né? Primeiro, você tem que saber agir. Né? Saber agir. Saber para poder, né, agir. Você tem que poder agir. Não adianta nada você saber se não tiver condições de agir. Né? E você tem que querer agir, tem que ter atitude. Né? Você pode saber, você pode poder, mas de repente você não age, não faz. Né? Então, se não tiver as 3 coisas, você não está sendo competente. Tá? Só é competente quem sabe, quem pode, né? E quem faz, quem quer fazer, tá bom? E nisso eu então consegui observar lá em 2 anos e meio que eu convivi com a equipe, né, 14 competências gerenciais que estão em pleno desenvolvimento lá. Isso tudo bem documentado. Tem outras que parece acontecer também, mas essas foram assim, né, saltaram à vista. Então, proatividade, não vai dar para a gente falar de cada uma delas, né? Mas a primeira foi a proatividade, iniciativa, liderança,
resolubilidade, capacidade de resolver as coisas, né? Criatividade, inovação, criatividade, lembrando que é um pré-requisito para a inovação, né? Mas, ensino, né? O pessoal desenvolve demais a capacidade de ensino, um ensinar o outro, né? Controle, né? Precisa ter controle lá, né? Empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, né? de sofrer com o outro quando as coisas não dão certo, tá? Organização, trabalho em equipe, isso é importantíssimo, gente, né? Comunicação, flexibilidade e planejamento. Vejam bem, gente, essas competências, se vocês derem uma olhadinha nos documentos da ABENGE, Associação Brasileira de Ensino e Engenharia, se vocês derem uma olhada nos documentos da CNI, né, e nos documentos do próprio MEC, né, através do Plano Nacional de Engenharia, está lá que engenheiro precisa disso. E está tendo toda uma discussão hoje, né, no MEC, o pessoal que precisa mudar alguma coisa no ensino de engenharia. Então, justamente no sentido de que precisa, né, o engenheiro precisa ter aí essas competências para ir para o mercado. Tá bom? Bom, mas nós temos falado de prática aqui, né, e eu falei que prática não é fazer, né? Prática é muito mais que isso. Então, gente, eu usei, né, eu tinha que montar um modelo, que eu já vou mostrar para vocês, né? Eu usei, então, uma representação de prática, né, esquemática de prática social, que é adotado, né, por esse grupo de pesquisa aqui, né, o SPRG, né? É um grupo de pesquisa fortíssimo que abrange as principais universidades do Reino Unido, né? E o pessoal lá estuda, então, né, pesquisa práticas sustentáveis. E daí eles usam um triângulo, né, para representar o que é essa tal de prática, né? Olha só para vocês terem uma ideia, né? Será que dirigir automóvel é uma prática? Ou voto? Né? Uma prática de direção automotiva. A gente já vai voltar nesse exemplo, né? Olha só, como é que eles representam isso então? A prática, toda a prática, ela ocorre num ambiente que tem uma infraestrutura e que utiliza materiais. Né? Prática é fazer também. Então você faz com coisas, né, dentro de uma estrutura. Tá? Na prática, ideias e significados, então, são socialmente compartilhados. Aquilo é aprendizagem, né? Aprendizagem situada. E nessa coisa toda, nesse processo que aí está ocorrendo, não tem como não haver desenvolvimento de competência. Tá? Só desenvolve competência mesmo. Isso é chamado prática como entidade, que dá sustentação, é isso que dá sustentação àquilo que a gente enxerga, a gente vê acontecendo, que é a prática como desempenho, né? Que é o comportamento observável dos indivíduos. Então, se vocês pegarem, por exemplo, a prática de direção de automóvel, né? Como é que aquilo que acontece em direção de automóvel, né? Você tem uma infraestrutura, né, rodoviária, rodovias, avenidas, estradas, etc., né, onde você dirige o teu carro ou a tua moto, né? Você o tempo todo, né, você começou lá numa autoescola ou num CFC, né, um Centro de Formação de Condutores, onde você começou a aprender alguma coisa,
que você, a hora que está na rua ali, você está o tempo todo compartilhando isso. Existem sinais de trânsito, placas, tá? E você tem que estar atento ao que o outro motorista está fazendo, assim como o outro motorista tem que estar atento ao que você está fazendo. E você sinaliza para ele, dá seta, etc. Não é verdade? Então, isso é uma prática, né, simples assim, mais para vocês entenderem, né? A questão da competência na prática automotiva é uma coisa que interessante da gente analisar como ela acontece, o desenvolvimento da competência, né? Todo mundo, quando chega na autoescola, quer dizer, todo mundo não, tem gente que já chega, mas quando começa, antes de saber dirigir, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que alguém chega lá e não sabe nada, né? E então, quando ele senta ali ao lado do instrutor, o instrutor começa a falar com ele, dá as primeiras dicas, ele sabe que ele é incompetente, não é? Você senta ali, você fica com o maior medo de mexer a marcha, aquela coisa toda, não é? Por quê? Porque você é conscientemente incompetente, você tem consciência de você é incompetente. Aí você vai aprendendo, começa a andar para lá, andar para cá, antes disso você aprendeu legislação, as noções básicas, não é assim? Você começa a aprender. Quando você chega a tirar a carteira de habilitação, né, você está dirigindo. Mas como que a gente dirige nessa época? Você presta atenção em tudo. Você vai mudar de marcha, agora é de primeira para segunda, agora é de segunda para terceira. Não é assim? E você dirige. Nessa época o pessoal geralmente fala, pô, o cara está meio grosso, né? E tal. Mas nessa época, gente, vocês são conscientemente competentes. Vocês já têm consciência que vocês estão dirigindo, né? E daí, né, geralmente, mulheres param nesse estágio. Mulheres vão até o final da vida conscientemente competente dirigindo. E homem não. O homem dali a pouco começa a fazer tudo automático, né? Ele não pensa mais, agora estou indo de segunda para terceira, terceira para quarta, né? Está ouvindo som, né? Ele passa a ser o quê? Inconscientemente competente. E é aí que se arrebenta. É aí que se arrebenta. E é por isso que mulher tem seguro, por exemplo, de carro mais barato. E é por isso que mulher sofre ou causa muito menos acidente, e quando causa são acidentes pequenos. Né? Isso. Deu para ter uma ideia do que é a tal da prática? Legal? Então, olha só, com esse, vamos dizer assim, com esse arcabouço teórico todo, eu tive que desenvolver um modelinho, né? Que eu tinha que ir para pesquisa empírica, né? Para campo, vamos dizer assim, com um modelinho assim, mais fácil para eu estar observando as coisas que lá acontecia, né? Então, esse modelo que eu desenvolvi, assim, eu desenhei num retângulo, né? O que eu chamei de comunidade prática. Então, a coisa maior aqui é a comunidade prática. Dentro dela, eu tenho aquelas características, então, né? O domínio, a comunidade, os objetivos, a avaliação e a prática social lá da equipe, né? Fechei aquelas características? Não, ainda faltava a participação periférica legítima. Mas essa, ela perpassa todas as outras. Desde a hora que o camarada chega na comunidade, até ele adentrar mesmo na prática propriamente, com tudo, né? Está no domínio das coisas. Tá? E daí a prática social, então, lá, né? E esse modelo já é criação, vamos dizer, minha, né? Com base na teoria toda que eu tive que ir estudando. Então eu usei o mesmo modelo lá do SPG, né? E a prática como equidade, a prática como desempenho, né? Acontecer no ambiente, então, com materiais e infraestrutura, no caso
uma equipe de competição de engenharia, né? E